Bom dia, graça e paz, igreja, amém? Possamos ficar de pé, poder dar início a mais um culto. Agradecer a nosso Senhor, quem puder fechar os seus olhos, curvar vossas cabeças, amém? Querido Deus, eterno Pai, Pai querido e Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, por mais um privilégio. Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelo abrir dos nossos olhos, por poder já sentir a Tua presença, Senhor, sobre esse ambiente. Pai, eu quero te entregar, Senhor, os nossos corações em Tuas mãos, porque decidimos, Senhor, ficar com a melhor parte. Decidimos, Senhor, te glorificar, dizer o quanto o Senhor é grande. Oh, Pai querido e Pai amado, que o Senhor possa tomar, Senhor, a liberdade, Senhor, entre nós. Faça conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Pai, Tu sonda, Senhor, os corações dos Teus filhos. Pai, crendo, Senhor, naquele que entrou triste, Senhor, vai sair daqui alegre. Daquele que entrou, Senhor, oprimido, Senhor, vai entrar, Senhor, vai sair com um fardo, Senhor, mais leve. Pai, vai jogando por terra, Senhor, toda barreira, todo espírito, Deus, que não louva, Senhor, a Ti. Todo pensamento contrário, Senhor, venha cair por terra em nome de Jesus. Oh, Pai querido e Pai amado, toma os nossos pastores, toma os líderes, Senhor, dessa casa em Tuas mãos. Seja com eles, Senhor, seja com a família. Oh, Pai querido e Pai amado, toma, Senhor, o ministério de louvor em Tuas mãos. Tudo que vai ser feito, Senhor, essa manhã, Pai, te entregamos. Oh, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa tratar, Senhor, os nossos corações. Vai jogando por terra toda barreira, todo espírito que não te louva. Oh, Pai querido e Pai amado, vai tomando, Senhor, que nós possamos dar um culto para Ti racional, que nós possamos dar um culto, Senhor, a Ti, Senhor, com o coração voltado, Senhor, a Ti. Oh, Pai, se tiver algum coração, Senhor, de pedra, Senhor, essa manhã, que o Senhor possa transformar, Senhor, num coração de carne, mas que nós possamos entender que entramos aqui, Senhor, para Te louvar, para Te engrandecer, Espírito Santo. Seja conosco, seja o começo, o meio, Senhor, e o fim. E assim eu Te glorifico, e assim eu Te exalto, Senhor, e Te apresento, Pai, mais uma vez, tudo que vai ser feito, Pai, sobre esse lugar. Seja conosco, fica conosco, e a igreja diz, amém.
uma vez. Mas a igreja aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh Senhor maravilhoso, nós te aguardamos, Senhor, nós te aguardamos, Jesus. A tua igreja te ama, te adora nesta manhã, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, e aguardamos a tua vinda, o dia, Senhor, do arrebatamento, o dia, Senhor, do encontro da noiva com o noivo. Oh Senhor, nós te adoramos, nós te pedimos, Senhor, nos prepara cada coração aqui, Senhor, nesta manhã. Espírito Santo, em nome de Jesus, prepara a noiva, prepara, Senhor, nos adora, tira do nosso coração, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, que nessa manhã, Senhor, ó Deus, a tua palavra venha, Senhor, ó Deus, como um adorno, como um conserto, ó Deus, nos nossos corações, Senhor, nos preparando, Pai, para o dia das bodas, para o dia, Senhor, do casamento. Ora la baixuia da la machuia da la mas, Erika machuia da la baixuia da mas, ora la baixaia da la sirias, ora da la machuia, Erika da la machuia. Oh Senhor, batiza com fogo, enche de fogo, Senhor, faz arder o coração da tua igreja para este encontro, Senhor. Faz arder o nosso coração, ó Pai, para nos encontrarmos contigo e estarmos para sempre contigo, Pai, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja, se alegre, adore o Senhor, aleluia. Deus, bom dia, igreja. Quem está feliz? Amém? Glória a Deus. A presença do Pai está aqui. Amém? Não perca a oportunidade. Não fique desatento para aquilo que Deus tem para entregar para você hoje. Amém? Amém? Você crê? Eu creio. Glória a Deus. Agora vamos falar sobre ofertas, dízimos e primícias. Em Hebreus 11, versículo 6, diz assim: sem fé, repita comigo, sem fé. Com fé, gente. Sem fé. É impossível agradar a Deus. Aí você vai me falar, por que você está falando disso em ofertas e dízimos e primícias? Você crê que esses princípios, você precisa ter a obediência e fé para cumpri-los? Você crê? Por quê? Quando eu sou obediente à palavra, eu sou obediente aos princípios de Deus, de verdade, né? Não sou obediente mais ou menos. Deixa eu dar o meu dízimo assim, vou dar uma sabotadinha. Não. Eu sou obediente de verdade, eu vou colher aquilo ali. Então, eu tenho que ter a fé que aquilo que eu não estou vendo com os meus olhos carnais, que aquilo vai acontecer. Amém? Quando você faz sua conta lá e você fala assim: esse mês eu não vou dar o dízimo, devolver o dízimo, nem ofertar, nem primiciar, porque vai faltar. Você já está profetizando e você está declarando que na sua vida vai faltar. Você tem que ter fé e crer que quando você obedecer a Deus e os princípios dele, estamos falando de dízimos, ofertas e as primícias, é dele que vem. Não é a conta humana, não é o seu trabalho, não é o seu patrão. Quando nós temos Deus como Pai das nossas vidas, na minha vida, eu falo no meu trabalho, aqui não é dos donos, porque eu estou aqui. É do meu Pai, é de Deus. Enquanto eu estiver ali, tudo está nas mãos dele. E Deus vai fazer. E Deus vai fazer coisas inexplicáveis. Porque a fé é isso. A fé, você fala assim: eu não quero saber o que tem abaixo aqui. Eu quero saber que a primeira coisa que eu vou fazer é obedecer. É dar o meu dízimo, a oferta, a primícia. E depois, ele está cuidando. Obviamente que eu tenho que planejar, né? Eu não posso também fazer coisas assim, depois pôr a culpa em Deus. Ai, Deus, olha aqui, né, o que aconteceu, minha conta saiu fora do que estava programado, mas você foi comprando e foi fazendo coisas que não deveriam fazer. Então é um conjunto,
né, de coisas que tem que acontecer. Eu tenho que obedecer, tenho que ter fé e tenho que me planejar. Amém? Aí você fica assim, às vezes nós damos ouvido àquilo que não é de Deus. Por quê? Muitas vezes estamos aqui sentados, ouvindo quem está aqui falando os testemunhos, e você fica, é fácil a pessoa estar falando isso. Porque para ele ou para ela é fácil. Não é, irmão. Isso é você ter fé, é você saber que você vai obedecer hoje e você vai colher, são sementes. Você crê que são sementes? Quando você tem desafios de oferta, participe. Nem se não posso participar com um valor, mas eu posso participar com menos. Participe, Deus vai te honrar cada vez mais. E a conta de Deus, do nosso Pai, não bate, não tente fazer conta. Eu falo isso pro meu marido, pro Tiago, em casa. As contas, se você parar para fazer conta, a nossa conta humana não bate. Porque não é sobre nós. Quando a nossa vida está em obediência e você tem fé, e você fala, eu vou obedecer e eu sei que as coisas vão acontecer. As provisões aparecem, as coisas aparecem. Então, quando eu tenho fé e eu sei que Deus é o meu Pai, e Ele está cuidando de mim, da minha casa, da minha família, as coisas não acontecem. Porque não está nas minhas mãos, está nas mãos dEle. Amém? Você crê? Então, se hoje você está passando por um momento difícil, você fala, quanto tempo eu semeei, quanto tempo eu fui obediente, mas hoje eu estou com a fé. Não perca essa fé, a sua semente. Ela vai germinar, não deixe ela morrer. Amém? Você crê, você tem que crer e ter fé. Falar, eu vou. Se um dia você estava dando dízimo, ou você estava o dízimo só para alguém ver, não faça isso. Deus é aquele que vê tudo. E Deus não vai deixar faltar na sua casa. Você vai testemunhar grandezas do Pai. Tenha fé, creia nisso. Você vai olhar e falar, realmente é verdade. Aqueles irmãos falavam lá em cima, eu duvidava, eu achava que eles estavam inventando. Não, é verdade, acontece na minha vida, acontece na minha casa. Amém? São nos detalhes. É quando você vai fazer uma compra no supermercado e você olha e fala, uau, quanto eu comprei, quanto deu. Sabe aquela conta que você não consegue fazer, mas o Pai faz? E você olha e fala, meu Deus, são detalhes nas nossas vidas. São detalhes. Então, vamos parar de reclamar. Vamos parar de ficar fazendo, ai, que difícil. Não. Obedeça, tenha fé. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Você crê? Não. Vou dar mais uma chance. Você crê? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Pega a sua oferta, o seu dízimo, a primícia. Vamos consagrar ao Senhor. E Ele vai fazer maravilhas na tua vida. Obedeça, tenha fé. E que você vai testemunhar milagres e colheitas na tua casa. Inexplicáveis. Feche os seus olhos. Se você não trouxe, levante sua mão e fale com o Pai que você quer ser obediente, que você quer ver as coisas acontecerem na tua casa. Vamos consagrar a Ele. Pai, nós consagramos a Ti essas ofertas, esses dízimos, as primícias na Tua presença. Que o Senhor venha multiplicar, ó Deus, na vida dos Teus filhos. Que o Senhor venha abrir portas. Que o Senhor venha se mover de uma forma sobrenatural sobre a casa de cada um. Que eles, ó Deus, através da obediência e da fé, venham ver um mover sobrenatural. Que possamos colher, ó Deus, todas as sementes, todos os frutos, ó Deus, da nossa obediência, da nossa fé. Cremos, ó Deus, que não é por nós, mas é pelo Senhor. O que temos não é nosso, é do Senhor. Então pedimos a Ti, por favor, visite a cada um agora. Aqueles que estão procurando um emprego, aqueles que estão, Senhor Jesus, desesperados, angustiados, ó Deus. Que o Senhor venha com a provisão e venha mostrar a cada um que o Senhor é Deus e o Senhor pode fazer milagres. Nós consagramos a Ti, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer aqui à frente e vamos adorá-lo.
irmãos, graça e paz. Quantos estão felizes, digam amém. Nós vamos fazer uma coisa muito importante agora. Durante... As crianças ainda não desçam, tá? Eu não sei se elas estão aqui já ou já desceram. Ah, já estão lá. Amém. Som. Eu quero chamar então aqui a Pamela. E a Pamela está quanto tempo aqui na igreja, Pamela? 4 meses, né? Ela veio do Rio de Janeiro, para quem não sabe. E aí nós começamos uma casa de paz lá na casa dela. E ela pediu, né? Filho dela joga no Guarani, o Ian. Quase tem uns irmãos virando bugrino aí já, né? Porque tá indo lá assistir o jogo, quase que vira bugrino, né? E aí ela tem testemunho para contar então da casa de paz. Então conta aí, Pamela, o que Deus está fazendo lá? Amém. Mais uma vez, bom dia, igreja. Vim acompanhar, né, o Ian, devido a esse processo dele no futebol, e aí conheci a igreja. Também tenho um grande testemunho, porque eu pedi ao Senhor sempre que o Senhor me mostrasse pessoas que fossem apaixonadas por Jesus, para que eu não viesse a sair da presença dele vindo para cá. E Jesus me mostrou essa família. Como todos sabem, fui no bosque, encontrei o irmão falou a respeito da igreja, e aí eu falei assim: Jesus, vou aproveitar minha oportunidade. E eu falei assim: Jesus, eu vou chegar lá, mas eu vou ficar bem quietinha. Eu quero ficar bem lá, distante de tudo. Mas eu não quero perder a comunhão com o Senhor. E aí eu ganhei um papelzinho, né, da igreja, que foi dado no bosque. E automaticamente eu chamei no Zap. Aí... responde: qual é o dia de culto? O culto é assim, assim, tal dia. Eu falei: tá bom, obrigado, vou. Sim, eu vou, tal. Aí, nisso, uma irmã me chama, aí me oferece uma carona, aí eu venho, aparentemente, a irmã da cantina. Aí eu falei: legal, a irmã da cantina tá ótimo. A irmã da cantina vai me dar uma carona. Aí, quando eu chego aqui, aí tá rolando um culto no domingo, pastora Giane. Eu falei: pastora, meu Deus... Aí quando eu vou olhar o Zap, vi a foto, e quando eu chego aqui, o pastor, eu falei: pastor, meu Deus. E aí eu falei assim: Jesus, não era assim, mas Deus sabe o que faz. E tive a oportunidade de ir para o encontro, e assim, de ter ido com o encontro com o Ian, foi algo maravilhoso, a qual nunca tive a oportunidade de ter essa experiência com ele. Tenho já um tempo de caminhada com Cristo, bem pouco tempo, e nunca tivemos essa oportunidade de estar em algum lugar junto, por ele não ser cristão, por ele não ter aceitado Jesus. Então, muita coisa ele não podia estar comigo. Então, teve a oportunidade dele poder participar comigo do encontro com Deus, que foi algo maravilhoso. E aí as coisas veio acontecendo. E o testemunho da Casa de Paz foi que no primeiro dia que o pastor foi lá, o pastor falou para ele: mas o que te atrapalha, Ian? Por que você não está jogando? Aí ele falou assim: pastor, é muito difícil, o lateral que está lá é bom, os caras gostam dele, então vai ser difícil. Aí o pastor: mas por que será difícil? Aí ele falou: porque não tem como. Aí o pastor falou: então vamos orar, traz a chuteira, vamos orar, vamos fazer aí, vamos orar, que Deus vai agir. E no terceiro dia da Casa de Paz, o Ian já foi como titular num jogo, e aí o Ian começou a jogar. Então eu vi o agir de Deus, as barreiras se rompendo, as coisas acontecendo. A respeito da segunda-feira, a qual se reunimos para ir num culto, e não conseguimos entrar nesse culto, quando o pastor ligou, que falou assim: Ian, vamos jogar um videogame, e ali eu chegar e ver o Ian reunido com os meninos da igreja. Aquilo ali alegrou muito meu coração, porque eu consegui enxergar o agir de Deus nos detalhes minuciosos, e muito me alegra o coração mesmo. Agradeço a oportunidade, agradeço aos irmãos, e é isso, o tempo que poder, né, lançar o Senhor, que nós viemos a lançar, porque Deus faz, assim como fez comigo. Amém. Então tá aqui um presente, ó. Para você, tá o nome aí, tá? Opa, quase que cai aqui. Um presente para você, pro Ian e pro Mateus. Deus abençoe, glória a Deus. Gente,
Casa de Paz é um trabalho que são sete semanas, né? A gente vai ver um dia da semana que você queira e a gente vai lá 7 semanas naquele dia, 1 horinha só, e a gente vai levar a palavra, vai ter comunhão. Se alguém aqui tiver interesse, eu quero fazer na minha casa. Qual que é o ideal da Casa de Paz? É levar a palavra lá para a tua família. Alguém da tua casa que não conhece Jesus, a gente vai lá então e a gente canta um louvor, a gente lê a palavra, ora, e é o que está acontecendo lá na casa da Pâmela, né? O Ian já na última Casa de Paz já estava cantando os louvores, já está lendo a Bíblia, e ele já conhece a Bíblia, o Ian, né? Uma vez eu fiz uma pergunta lá, ele respondeu tudo, eu falei, rapaz, você já é pastor e está aí enrustido aí por quê, né? Então, se alguém quiser aqui Casa de Paz, a gente está abrindo, tá bom? Nós vamos fazer um treinamento agora com líderes de célula. Ontem, o pessoal veio aqui para frente. Cadê a pastora Giane? Está lá, né? Vocês deram o nome lá, né, pessoal? Para a pastora Giane? Deram? Então vai começar um treinamento. Já estou avisando. Nós vamos entrar naquele grupo lá, vamos movimentar e vamos para cima. Nós vamos voltar a fazer células. Bom, gente? Num outro formato, num outro propósito, mas vai ter célula. Presta atenção aqui. Nossa igreja antes, no modelo anterior, ela era uma igreja em células. Agora nós vamos ser uma igreja com células. A palavrinha em para com muda muita coisa. Vou dar só um exemplo, porque eu estava conversando com a pastora agora no carro, a Pâmela estava junto, e a gente falou assim, a mentalidade precisa ser mudada, né? Por quê? Porque nós fizemos igreja em célula durante 5 anos. E o que é uma igreja em célula? Tudo é voltado para a célula. Então você precisa estar numa célula para você ter um cargo na igreja. Você precisa estar na célula, a célula movimenta, a célula faz, né? Da célula sai o líder. A célula vai se multiplicando e vira uma geração de célula. Agora não vai ser mais assim. A igreja com célula, ela vai trabalhar com as células dentro de um propósito. Então agora a nossa igreja é uma igreja com propósitos. Então nós temos propósitos. E a célula, ela vai atingir um propósito, que é o propósito da comunhão. Então a gente vai usar a ferramenta célula para gerar comunhão. É só para isso que a célula vai funcionar por enquanto. E lógico que dentro da célula vai funcionar os 5 propósitos. Se tiver aí, se o pessoal da multimídia conseguir colocar aqui o que foi falado ontem no TPL. Gente, todo último sábado do mês tem o TPL. O que é o TPL? Treinamento para líderes. Vamos falar junto? Diga, treinamento para líderes. Então ontem teve o TPL junto com uma vigília. A gente não faz uma vigília, porque a vigília mesmo é a noite inteira, né? A gente faz um momento aqui de adoração, de busca da presença de Deus, bem intenso. E eu quero convidar você para vir no próximo, tá? E aí o TPL é um treinamento para líderes. E aí nós vamos colocar agora então a roda dos 5 propósitos, que nós vamos bater nessa tecla aí até a gente mudar a mentalidade. Já tem aí? Se tiver, coloca aí para mim então. Os 5 propósitos da igreja. Tem 2 versículos bíblicos que mostram esses 5 propósitos. A Bíblia diz assim, Jesus dizendo: ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a você mesmo. Quem já leu esse versículo na Bíblia? Vamos repetir então? Diga assim: ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus fala que esses 2 mandamentos, eles completam toda a lei e os profetas, certo? A Bíblia inteira ela é resumida nesses 2 mandamentos: amar a Deus e o próximo. Aí vamos ver então os propósitos nesses 2 versículos. Ame o Senhor teu Deus. É o primeiro propósito. Aonde que está o propósito de amar a Deus? Está lá no amarelinho aqui lá em cima, que é a adoração. Quando eu amo a Deus, eu o adoro pelo que Ele é. Não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é.
Então ame o Senhor teu Deus. Deus é acima de tudo, Ele é em primeiro lugar. A nossa vida tem que ser uma vida de adoração. Não só aqui na igreja, não só domingo de manhã, mas todos os dias da nossa vida. E depois eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. E como que eu amo o próximo? Servindo. Então o servir está aqui na rodinha verde, que é o serviço. Você não ama a pessoa com palavras, você ama com atitude. Quando eu sirvo você, eu estou mostrando para você que eu te amo. Quando você lava a louça lá na tua casa para a tua esposa, você está amando ela. Quando você, esposa, né, faz aquela comida gostosa para o marido e não dorme de calça jeans, mesmo que você está com dor de cabeça, você está amando ele. Então, amar é você servir o próximo, sim ou não? E na igreja, a Bíblia diz que nós temos que amar uns aos outros. E não é só na igreja, como em todo lugar nós temos que amar. Quando você dá carona por irmão, você está amando ele. Quando você leva ele e paga. Ontem os meninos queriam tomar um café, a gente estava no aniversário lá, e aí tinha um Oxxo, né? Chama Oxxo, essa lojinha que tem em vários lugares aí. Tinha um bem na frente lá do lugar do aniversário. Vamos lá tomar um café, né? O Diego queria tomar café, o Amorim. E eu falei, eu vou pagar um café para ele. Gente, o que custa um café para você pagar por irmão, né? Quando você paga um café por irmão, você está amando ele. Sim ou não? Então, servir é a melhor forma de amar. Então, 2 propósitos já está nesses 2 versículos. Amém? Agora nós temos mais 3 propósitos. E onde estão esses propósitos? Está quando Jesus diz assim, ó, vão em todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então vamos repetir? Vamos lá, diga, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E aonde estão os propósitos nesse versículo? No primeirinho já, vão. O que é vão? Vão está lá em cima, lá no roxinho. Evangelismo. Vão. Você tem que sair da igreja. Você tem que ir para a rua. Você tem que ir atrás de quem está lá fora. A gente não vai evangelizar dentro da igreja, gente. A gente vai evangelizar quem está lá no bar, quem está lá na esquina, quem está lá perdido. Ontem eu estava voltando da igreja e eu vi uma menina, eu fiquei com dó dela, gente. Hoje o povo, eles querem ser tão liberais que eles passam do ridículo. Passou uma menina, ela estava com a camiseta assim, quase transparente, mostrando o seio. E ela estava com fone, com uma meia, e com uns flu-flu, com uma luva. Aí eu falei, tadinha, né? Eu falei para a pastora, eu falei, Dani, tadinha. Ela parece sei lá, um Pokémon. Ela parece um Pokémon, tadinha. E ela estava atravessando a rua toda assim. Eu falei, tadinha, olha aí, gente. Isso aí na minha época era zoado na escola. Se eu vestisse isso aí na minha época, nossa. E sabe, gente, hoje tudo é bullying, né? O problema desse negócio de bullying é que tirou a vergonha do povo. Deixa eu contar uma história para você de um bullying que eu sofri. Quando eu era adolescente, começou uma moda. Adolescente não, eu tinha uns 10, 12 anos. Começou uma moda que a língua do tênis caía para cima. Quem lembra dessa moda aí? A língua do tênis era grande e caía para cima de onde se amarrava o cardaço ali. E aí todo mundo comprava aquele tênis com a lingona para ficar para cima, assim, era moda. Só que eu não tinha o tênis da lingona, meu tênis era linguinha, era assim, ó. E aí, eu não queria ficar por baixo. O que eu fiz, gente? Providenciei a lingona. Eu passei a língua no meio do cardaço e joguei ele para cima. O resto do cardaço tudo na meia. Tá entendendo ou não? Puxei ele lá no meio do cardaço. Pronto, agora no meu tênis tem uma lingona. E eu saí na rua com aquilo lá. Pra que eu fiz aquilo, gente? Mas me zoaram, me deram tapa na cabeça e puxaram a língua do meu tênis. E eu chorei de vergonha. Foi um bullying.
Se eu tivesse um revólver, se eu tivesse levado aquilo pro meu coração, eu ia matar todos eles hoje, eu ia lá fuzilar eles. Não é assim que acontece com os bullying. Mas aí o que eu aprendi com aquele bullying? Nunca mais eu fiz aquilo no tênis. O bullying, ele ajudava você, né? Quando você passava do ridículo, alguém te zoava e você acordava, né? Então, eu lembro que uma vez eu era pequenininho, eu sofri um bullying também, porque meu pai, Josué, ele não tinha muita noção das coisas. E ele comprou uma bota para mim azul, só que a bota tinha o bico fino. E eu saí na rua com a bota, aí pra quê? A molecada aí, que bota de menina. E meu pai, que menina o quê, rapaz? Vai, bota aí, joga aí, bola. Joga bola com o bico fino, né? E aí, graças ao bullying que eu sofri na rua, eu fui mesmo, porque o Josué não tinha muita noção, né? Tem uma foto minha com uns 8 anos, eu tô com uma camisa azul com uma bailarina desenhada. Ai, meu pai e minha mãe não tinham noção de nada, gente. Mas os bullying foi me ajudando, né, a consertar. Ou eu acho que essa falta de bullying dessa molecada hoje tá fazendo eles passar o ridículo, eles não estão percebendo. Infelizmente. Não é assim? Desculpa, eu tenho 42 anos, mas eu vejo a molecada. Alguém fala assim, pastor, você está ultrapassado, você está quadradão. Eu gosto ainda do tempo antigo. Eu acho que o tempo antigo o povo tinha mais vergonha na cara, né? Hoje, infelizmente, está acabando. Mas vamos lá. O propósito é vão evangelismo. Façam discípulos. Está aqui no discipulado, é o cinza. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os. Batizando é onde, gente? É a comunhão. Porque quando a pessoa batiza, ela pertence, né? O pertencimento é a comunhão, quando ela é inserida na igreja, né? E eis que estou com vocês todos os dias. Então todos os propósitos estão dentro da Bíblia, ok? Então preste atenção aqui. Por que eu estou falando do propósito? Eu comecei falando de célula. As células, elas vão fazer evangelismo, elas vão ter adoração, elas vão ter comunhão, elas vão ter discipulado e elas vão ter serviço, porque a célula vai trabalhar, ela vai servir, ok? A igreja, ela precisa ter os 5 propósitos. E você, presta atenção, você tem que fazer os 5 propósitos. Você tem que ter isso aí na sua vida. Então minha pergunta para você nessa manhã é: você está evangelizando alguém? Se não está, você não está cumprindo o primeiro propósito que Deus quer. Você tem uma vida de adoração? A sua vida adora a Deus? Se não está adorando a Deus, está faltando esse propósito. Você pertence à comunidade de Cristo? Você tem comunhão com a noiva de Cristo, com a igreja? Se não tem, você precisa ter. Você aprende sobre Jesus? Você está seguindo Jesus? O que é o discipulado? É eu aprender sobre Jesus. Discipulado acontece de várias formas. E para eu aprender sobre Jesus, eu tenho que andar com alguém que inspira Jesus na minha vida, né? Se eu ficar andando com pessoas, se a minha amizade é com gente que não é crente, eu não estou sendo discipulado. Aliás, eu estou sendo discipulado lá, pelas coisas do mundo, né? Então eu tenho que andar com quem é de Jesus para eu aprender a fazer as coisas de Deus. Presta atenção, você que está chegando aqui na igreja, você tem que fazer amizade aqui dentro e caminhar com quem está aqui dentro. E aí os seus hábitos vão ser mudados naturalmente. Você não precisa sentar, alguém ficar lendo a Bíblia para você, não é isso. É dia a dia, caminhar. Vai jogar bola junto com os crentes. Marca um churrasco na casa dos crentes. Convida um crente para ir almoçar na sua casa. Vamos fazendo amizade dentro da igreja. E aí o que vai acontecer? Você vai se inspirando no irmão e vai crescendo na fé. Amém? E por último, você tem que servir a Jesus. Deus te chamou para você fazer alguma coisa. E aí dentro do seu dom, sirva a Jesus. Faça o melhor para Deus. Amém? Então, é sobre isso. No final do culto agora a gente vai ter uma assembleia geral. Já nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês nessa manhã sobre poda de Deus. 3 podas de Deus que Deus faz na nossa vida.
Eu ouvi essa palavra durante a semana, eu fui muito edificado. E eu quero compartilhar com você. Então, João 15, capítulo 2 a 4. Eu estou vendo muita gente de pé lá no fundo. Se você puder sentar, por gentileza. João 15, do 2 ao 4, a Bíblia diz assim, ó: Ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto. Presta atenção, ó. Deus corta, Deus tira. Cortar é tirar. Ele corta o ramo que não dá fruto, mas ele poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Então a poda é uma cortadinha para melhorar. O corte é para eliminar mesmo. Preste atenção aqui. Vamos lá, versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Ao longo da nossa vida, Deus nos chama para Ele. O chamado de Deus é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. E o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Todos. Jesus veio para morrer e salvar todos. Existe o livre-arbítrio, que é o seu desejo, a sua vontade. Porque servir a Deus é igual um namoro. Nenhum namorado quer namorar a namorada obrigado. Ela foi obrigada a me namorar, né? Imagina lá, você que é casado, né? Você quer namorar a sua mulher. Aí ela fala, vamos. Aí ela fica assim lá, porque ela não quer. É gostoso você namorar uma pessoa que é uma porta? Ela fica assim, ó. Você beija ela, ela nem abre a boca. É o que assim. Hein? Você já conversou com alguém que não quer conversar? Você só fala e ela não fala nada? Já fez isso? Então tudo na vida precisa o quê? De uma interação. Com Deus não é diferente. Deus, Ele nos ama e Ele quer nos salvar. Mas a pergunta é, você quer? Você quer ser salvo por Deus e você quer ter um relacionamento com Deus? Então Deus espera também que você venha na direção dele. Assim como um namorado quer que a namorada, é gostoso quando os dois se gostam, os dois querem. Aí é gostoso. Quando um quer, o outro não quer, não tem. Tem até um ditado que diz, né? Quando um quer, dois não briga, né? Então, gente, preste atenção. Por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio, porque Ele quer que aquilo que Ele criou, a criatura dele, que sou eu e você, o servimos de livre e espontânea vontade. Nós queremos Deus. E a gente escolhe servir a Deus. Um dia você escolhe e fala, não, eu quero servir Jesus. E aí preste atenção. Servindo a Jesus, existem algumas fases da nossa vida. Tem aquela fase que você é crente, que você ora todo dia, que você lê a palavra, você já acorda chorando e orando em línguas. E tem aquela fase que você está mundano. Acontece isso com você ou não? Você vem na igreja arrastado. Então por isso que a gente não pode faltar da igreja, porque se a gente faltar, a gente vai ficando mundano de novo. A gente vai perdendo a fé, vai perdendo. Então a nossa fé, ela oscila se a gente não cuidar dela. Muitas pessoas foram ligadas em Jesus, foram ligadas na videira. Só que elas não permaneceram em Jesus. É o que o versículo está dizendo. Permaneçam em mim. Se você não permanecer em Jesus, o que vai acontecer? Você vai se esfriando e morrendo espiritualmente.
Quantos pastores que eu conheci, pastores. E eu estou dizendo pastores porque eles subiram no altar, eles pregaram a palavra, eles ensinaram alguém sobre Jesus. E o que aconteceu? Hoje eles estão no bar bebendo. Pastores que hoje estão se prostituindo. Pastoras que hoje sabe lá Deus aonde quer que elas estejam. Porque não permaneceram. E aí vem o corte. Tem um monte de gente que odeia Jesus porque foram cortados. Jesus fala assim, ó: você pode pecar de tudo quanto é jeito que tem perdão, mas só tem um pecado que não tem perdão. É quando você blasfema contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão. Pastor, como que eu sei se eu pequei contra o Espírito Santo? Simples. Se você tiver medo de ter pecado contra o Espírito Santo, significa que você não pecou. Se você pensa assim, ai meu Deus, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Significa que você ainda não pecou. Sabe por quê? Porque existe um temor ainda dentro de você. Note que você não quer pecar contra o Espírito Santo. A pessoa que já pecou contra o Espírito Santo, gente, ela vira o capeta. Ela odeia a igreja, ela odeia Jesus, ela odeia pastor, ela começa a jogar contra as coisas de Deus. Você conhece alguém assim? Que já foi crente e hoje é inimigo? Esse aí provavelmente deve ter pecado, porque a graça de Deus sai da vida dele ou dela, e ela literalmente joga no time do diabo. E Paulo fala, para esses aí eu digo que nem ore. Para esses aí vocês não precisam nem orar, não tem mais jeito. Diga aí, misericórdia. Aí, esse é o corte, mas tem a poda. A poda, ele não é para aquele que saiu de Jesus. A poda é para aquele que está na videira. Todo mundo aqui, se não passou pela poda, vai passar. E a poda é para você crescer. A poda é para você dar fruto. Eu nasci na igreja. Quase que eu nasci na igreja, na verdade nasci na maternidade, mas com 26 dias de vida eu fui para a igreja. E fui consagrado no altar com 26 dias de vida. E cresci num lar de crente. Meus pais não eram perfeitos. Minha mãe era mais crente que o meu pai. Eu chegava da escola, chegava da rua, sempre peguei ela lendo a Bíblia, louvando dentro de casa, orando em línguas, quantas vezes eu vi ela. Ia para a igreja, toda atividade ela estava na igreja. Meu pai mais ou menos, meu pai ia junto, né? Então eu cresci ali, ela sempre jogando fé, temor no meu coração. E eu pensava assim, ó, o crente, isso que eu estou falando de discipulado, o crente ele tem que ter alguém que ele se inspira. Eu me inspirava na minha mãe. Minha mãe era minha discipuladora. Naquela época a gente não usava esse termo, não tinha isso, mas a minha mãe era a minha referência cristã. Isso eu falo de boca cheia. E um dia estava tendo um temporal, estava dando um temporal de madrugada, e eu acordei, porque lá na casa do meu pai tem uma telha de alumínio na frente, e quando chove faz aquele barulhão, né? E aí eu acordei com aquele barulho e falei, Jesus está voltando. O que eu pensei? Corre lá no quarto, se sua mãe estiver lá, Jesus não voltou. Porque eu tinha certeza que minha mãe ia para o céu. E eu corri lá, minha mãe dormindo. Eu falei, ai, graças a Deus. Eu pensei que eu tinha ficado já. E aí uma das coisas que eu tinha na minha certeza de fé é que Jesus fazia tudo, e Ele faz, mas preste atenção no que eu vou te dizer.
E eu pensava assim, ó, se eu continuar crente igual a minha mãe, tudo bonitinho assim, não vai acontecer nada de mal para mim. Eu sou protegido, eu estou na casa de Deus. Eu sou crente aqui, ó, não chega doença em mim, não chega o mal nenhum vem, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, eu não serei atingido. E eu tinha essa fé, essa convicção. E foi assim, gente, durante um bom tempo da minha vida. Aí eu me casei e assim, não tinha nada de errado na minha vida até então. Financeiramente, eu sempre fui suprido. Meus pais eram feirantes, a gente tinha uma boa condição de vida. Eu herdei 2 casas do meu pai. Casei com a minha esposa que era crente. E a gente sempre comeu tudo que quis. Sempre tive carro, com 17 anos eu já tinha meu carro. Então, saúde, nunca tinha doença em nada. Todo mundo bem, tranquilo. E eu falava, olha aí, eu sou crente, é só alegria. Fui ser pastor e já no começo Deus pôs a mão dele e foi prosperidade pura meu ministério. Com 1 ano a gente comprou um terreno lá no São Cristóvão. No outro ano a gente construiu a igreja. Um pastor de 24 anos na época, aquilo, todo mundo, quem era da denominação, como que o menino de 24 anos constrói um templo com 2 anos só? E era a mão de Deus. Aí a gente veio aqui para Santo Odila e Deus prosperando e a gente crescendo e crescendo e crescendo. E até então eu não estava tendo podas. E aí, um belo dia, eu saí da igreja feliz da vida, cantando essa alegria nunca vai sair de dentro do meu coração. É um hino antigo que a gente cantava, né? Eu falando, eu sou crente, tá tudo certo, tá tudo bem, aleluia, só alegria. E eu fui lá na casa da minha mãe ver como que ela estava. Cheguei lá, a minha mãe com a saia ao contrário. Ela vestiu a saia do avesso, a camisa torta, e ela olhando assim para mim. Eu falei, mãe, tá tudo bem? Aí meu pai veio e falou, sua mãe não tá bem não, ela derramou tudo arroz no fogão. Aí eu falei, não, tá acontecendo alguma coisa, vamos levar ela pro médico. Eu falei, vai, vamos trocar de roupa. Aí ela não conseguia pôr o cinto, eu vi que ela não estava bem. E a gente levou pro médico e ela estava tendo o primeiro AVC dela. A primeira poda que eu sofri na minha vida foi na área da saúde. E aí eu precisei rever a minha teologia de que crente não fica doente. Eu pensava que crente não ficava doente. E de repente começou a entrar enfermidade na minha família. Justo a mulher que eu achei que Deus protegia. Justo a mulher que eu achei que não tinha nada de errado. Era ela que estava ficando doente. E depois do primeiro AVC veio o segundo, veio o terceiro. E ela ficou acamada 7 anos. E foi 7 anos de poda constante. Poda no que, gente? Poda em tudo aquilo que foi construído errado na minha crença. Deus estava mostrando quem Ele era de um outro jeito. Deus estava naquilo, Deus estava no meio daquilo, mas era tudo o contrário que eu tinha aprendido. Antes eu falava assim, em nome de Jesus, cura, e a cura vinha. Agora eu orava, cura, Senhor, e a cura não vinha. Mas ao mesmo tempo Deus estava ali. De repente, naquele mesmo período, minha esposa começa a ter dor. E a poda da enfermidade ainda estava na nossa família. E de repente ela começa a rolar no chão de dor. Minha mãe na cama e ela rolando. Quantos dias ela deitava no chão frio e rolava, ai. E eu não podia fazer nada. A gente ia nos médicos, ninguém resolvia aquilo. Passamos, acho que mais de 30 médicos, sei lá. E vai nesse, vai naquele. Teve um médico que falou, olha, eu não tenho o que fazer. É assim mesmo. Eu falo, mas meu Deus do céu, como que não tenho o que fazer? E ninguém falava nada. Até que, graças a Deus, um dia alguém falou assim,
vai na médica tal. E aquela médica vasculhou ela de tudo quanto é jeito, fez tudo quanto é exames. Falou assim: o teu caso é Dr. Calejas. É o único médico de Campinas, especialista em pâncreas. E você tem que ir nele. E aí ela foi no Dr. Calejas. O Dr. Calejas falou assim: menina, já era para você ter operado isso há muitos anos. Você demorou para chegar em mim. Aí operou ela. Gente, foi igual tirar com uma luva. Acabou aquelas dores horríveis que ela tinha. Mas durante esse período de dor, o quanto a gente sofreu. Aí a minha mãe na cama, imagina essa pressão psicológica em mim aqui, e eu tendo que orar para você ser curado. E eu tendo que orar para você ficar bem, e aconselhar você para você ficar bem, para você ter fé. Sabe, uma coisa é você falar para a pessoa: creia, quando está tudo bem com você. Outra coisa é você falar para a pessoa: tenha fé, crê, e lá na sua casa está tudo zoado. Lá na tua casa está tudo bagunçado. A gente não fala crer porque está tudo bem. A gente fala crer porque a Bíblia diz que a gente tem que crer. E Deus estava me podando. Deus estava podando o meu orgulho. Deus estava podando a minha religiosidade. Deus estava podando a crença de que crente não fica doente. Deus estava podando a minha autossuficiência, porque eu nunca dependi tanto dele do que naqueles dias. Teve um dia no meu desespero que eu orei e falei: Deus, por que o Senhor está fazendo isso com a gente? Por que o Senhor não mata a gente logo? Eu não aguento mais. E Deus estava matando, sim. Estava matando tudo aquilo que estava sendo construído errado. Por quê? Porque a poda é para que você dê mais frutos. Gente, a primeira sensação que você tem de uma poda, sabe o que é? Revolta. Quando você é podado em alguma área, você fica revoltado. E eu comecei a achar culpados por tudo aquilo. Claro que ninguém era culpado. Mas eu quero aconselhar você nessa manhã, porque eu vivi isso. Na época que eu estava sofrendo com a minha mãe na cama, a pastora queria viajar, e eu falava assim: eu não posso viajar, meu pai está olhando ela sozinha, eu preciso ficar com ela, eu sou filho único. Aí várias pessoas: pastor, vai relaxar, você não pode fazer nada. Gente, quando alguém da família de alguém estiver doente, não fala isso para ele. Isso é uma ofensa. Sabe por quê? Você não está sentindo a dor dele. Isso soa insensibilidade. Você está sendo insensível. Aí eu ficava com mais raiva de quem falava ainda. Eu entendia que a pessoa estava querendo me ajudar, só que ela me deixava com raiva. Aí eu pensava assim: é porque não é a mãe dela. Aí eu orava assim: tomara que a mãe dela fique assim também, para ela ver. Para ela ver o gostoso que é. Claro que essa raiva já passou, né, gente? Mas, e é verdade isso. A minha mãe estava lá na cama, presta atenção. Isso tudo já passou, estou falando aqui de coração aberto. Coisas que eu vivi, porque de repente alguém aqui está vivendo alguma coisa, né? A minha mãe estava lá na cama e poucas pessoas foram ver ela. Gente que a gente achava que era amigo, não apareceu. Gente que a gente achava que gostava da gente, virou as costas e nem aí. E nessas horas é bom para a gente ver quem é quem. Você conhece o amigo verdadeiro no momento da poda. E aí, presta atenção. Foi nascendo aquela revolta de eu ver tudo isso. E Deus me perdoe, porque agora eu estou aprendendo, porque tudo isso a gente está aprendendo, tá, gente? A poda, ela vem para você crescer. Ninguém mais do que eu aprendi com tudo isso. A minha mãe ficou acamada e alguns parentes lá não foram. Alguns parentes não, né? É parente próximo, não é bem parente. Não foram lá ver ela. Não vieram perguntar para mim se eu precisava de alguma coisa. Mas aí quando alguém da família deles passaram pela mesma situação, aí eles ficaram: me ajuda, desesperado. E eu pensando por dentro: sofre, desgramado. Olha aí o que eu passei, você está passando agora. Olha como dói. Quando foi minha vez, você não sentiu. Mas aí eu entendi que o ser humano é assim. Ele só sente a dor do outro quando ele passa igual. É assim ou não é? Você só vai sentir a dor do luto que alguém está sentindo quando você passar por aquilo.
Enquanto você não passa, você não sabe o que é. Então, eu aprendi hoje a ser sensível quando alguém está passando. É uma das coisas que eu aprendi com a minha poda. Estou falando da minha poda. E a primeira poda que Deus aplicou na minha vida, então, foi a poda da enfermidade. E foi um período, gente, que era minha esposa, era minha mãe, e o Levi nasceu. E um belo dia meu pai vai. A gente primeiro deu um sorvete para ele, que tinha amendoim, e a boquinha dele começou a inchar. E aí, opa, eu acho que tem alergia de amendoim, nós pensamos, né? Não levamos no médico nada. Aí a minha casa estava reformando, a gente precisou dormir um pouco lá no meu pai. E meu pai, sem saber de nada, vai dar uma pasta de amendoim para o Levi comer. Começa a inchar tudo a boca dele, a garganta, o moleque começa a ter falta de ar. Levi tinha meses. Eu estava tomando banho, eu saí de cueca, levei ele para o hospital quase de cueca. Um dia quase que a gente perde o Levi naquele dia. E graças a Deus, Deus pôs a mão. E era muita coisa para uma cabeça só. É a esposa, é a mãe, agora quase que perde o filho. Mas era Deus, gente, era Deus que estava metendo a tesoura. Você vai depender de mim ou não vai? Você vai depender de mim ou não vai? E foi o momento que a gente só tinha Deus, a gente não tinha mais ninguém. Tem gente aqui que vai passar por essa poda. Eu não estou profetizando desgraça na sua vida, não. Todo mundo tem que passar por essa poda. Para você depender de Deus. E quando você passar, preste atenção. Entenda que Deus te ama. Hoje tudo isso é passado. Minha mãe faleceu, descansou. A pastora tem uma vida saudável nesse quesito. Está terminando de resolver agora a questão do rim lá das pedras. E a gente está, digamos que, saiu dessa fase tão cruel que a gente já viveu. Foi a primeira poda. Passou e nos deu maturidade. Hoje eu posso aconselhar, se sua mãe, seu pai tiver algum AVC, hoje eu posso, porque eu vivi isso. Ninguém melhor de quem viveu pode ensinar. Mas aí não era só essa poda. Teve uma outra poda importante na minha vida, que eu já até comecei a falar dela, que é o luto. Eu tinha um medo tão grande de perder meus pais. E eu achava assim, o que vai ser da minha vida se minha mãe morrer? O que vai ser da minha vida se meu pai morrer? Ai, se eu perder alguém, ai meu Deus. E de repente a minha mãe morreu. E já fazem alguns anos que ela morreu. Morreu antes da pandemia. Faz 5 anos e meio. E sabe, gente, hoje eu tenho uma saudade tão gostosa da minha mãe, porque eu aceitei o luto. Todo mundo vai passar pela poda do luto. Se Jesus não voltar hoje, seu pai e sua mãe vai morrer, é normal. É melhor que eles morram antes de você. Porque é o ciclo da vida. O pai e a mãe têm que morrer primeiro. Sim ou não? E é normal. Todo dia a pessoa fala, meu pai vai morrer. Eu falei, um dia vai. Todo mundo vai morrer. A gente também vai morrer. E sabe qual foi a maturidade que eu aprendi com a poda do luto, gente? Não temer a morte. A morte é um ciclo natural. Porque Jesus fala que a nossa vida não é aqui, nossa vida é lá. A gente só está de passagem. Por isso que Jesus fala, não amem esse mundo, nem o que há nesse mundo. Às vezes a nossa vida está tão aqui, a gente está tão enraizado neste mundo, que a gente não quer nem morrer. E Jesus veio para dizer que o lar é lá, que a nossa pátria é lá. Aqui a gente está de passagem. Preste atenção, queridão, você que está trabalhando muito, muito, muito aí, você vai morrer, vai ficar aí. Eu dou um conselho para você, trabalha, mas não se mata não. Vai gastar um pouco do dinheiro também, porque você vai morrer, alguém vai gastar. Né? Eu tinha um tio que morreu,
O bicho era, ó, nunca viajou com a família, nunca. Todo mundo da família ia viajar, ele ficava para olhar a casa, de medo de alguém roubar. Olha como ele era ligado no dinheiro. E ele ele tem 3 filhos, deixou uma casa para cada filho. E quando ele morreu, e detalhe, hein, andava de perua velha, porque ele era feirante. Ele andava com umas peruas velhas, 1970, sabe, umas peruas tudo. E nunca passeou, nunca usufruiu do dinheiro dele. Deixou mais de 100 mil reais na conta para minha tia. Morreu, deixou lá mais de 100 mil. E morreu. Aí eu falo assim, meu Deus, o que adiantou ele trabalhar? Morreu, não usufruiu, não viajou, não comeu em nenhum restaurante legal. Só trabalhou e deixou dinheiro para os outros. Pergunta pro teu irmão assim, você é burro nesse nível? Pergunta para ele. Aí, olha aqui, ó. Presta atenção aqui. Hoje minha tia, gente, as 2 vezes que eu vejo ela, só unha de gel, cabelo liso, fazendo botox, cílios, um tênis da Nike atrás do outro. Minha tia tá torrando tudo. Tá certa ela. O tonto trabalhou, agora ela gasta. A poda significa para a gente aprender a viver. Deus, ele nos ensina a viver, gente. Às vezes o seu foco está no lugar errado. Você está vivendo de um jeito que Deus não quer que você viva. Ei, dinheiro não tem que ser seu Deus. O seu Deus tem que ser Jesus. A Lígia acabou de falar aqui que ela obedece princípio e ela vive prosperidade. Tem gente que o Deus dele... Tem gente que dá o dízimo, não é porque ele ama Deus, ele dá o dízimo para ver se ele fica rico. Então, na verdade, ele ama mais é o dinheiro mesmo. Gente, está errado. Faz isso não. Ama a Deus sobre todas as coisas, como a gente já falou aqui. E a poda do luto, ela vem para você entender que mesmo que alguém que você ama morra, você ainda está vivo, você vai continuar. Outro dia o Levi falou para mim, pai, se você morrer, ele já está começando com essas ideias, né? Eu falei, filho, se eu morrer, você vai viver. Se eu morrer, eu já vivi, aí você vai viver. Eu falei, fica tranquilo que Deus vai cuidar de você. Porque é assim que funciona. Deus não desampara ninguém. Você que já passou por situações parecidas, eu já conheci criança que perdeu o pai e mãe e hoje são adultos abençoados porque Deus cuidou. Qual que é o ponto da poda e o ensinamento disso? Depender de Deus. Toda poda vem para a gente sempre voltar os olhos para Jesus e depender dele. Eu não sei qual poda você está passando na sua vida. Eu poderia falar aqui 587 tipos de poda. Porque tem poda na área financeira, tem poda em todo tipo de coisa. Não estou falando só de 3 aqui. Mas aceite a poda. Entenda, Deus está tirando isso da minha vida, que é para o meu bem. E a terceira poda que eu sofri na minha vida já. Isso eu sofri desde cedo. Mas eu estou entendendo que é para o meu bem. É a poda da amizade. E eu vi essa mensagem, um pastor falando, e eu falei, é verdade. E eu quero que você entenda muito bem isso. Tem gente que vai passar na sua vida e ele vai ficar com você até o fim. E tem gente que vai passar pela sua vida por um momento só. Isso é natural. E é Deus que faz. Tem gente que ele vai ter o mesmo propósito que o seu. Por isso que ele vai caminhar com você até o fim. Tem gente que não, que o propósito é diferente. Por isso que você não deve se apegar em pessoas. Tem gente que vai sofrer a poda na amizade. Como eu sou filho único e eu não tive irmão, eu sempre me apeguei em algumas pessoas. E eu trazia aquelas pessoas para cobrir o afeto do irmão, a falta do irmão. Em casa, minha família de sangue é eu e meu pai.
pastora é minha esposa, agora é meu filho, né? Eu não tenho irmão, então primo também, mesma coisa que nada. E aí, então eu me apegava em alguém, sempre me apeguei em alguém, tal. E por eu apegar em pessoas, o que eu fazia? Eu transferia toda a minha dependência naquela pessoa. Dependência emocional, confiança. E desde a minha tenra infância, eu sempre fui traído de alguma forma. E aí o que eu fazia antes de eu entender que era podas? Eu ficava chateado, eu ficava magoado. E aí, eu já até preguei sobre isso aqui um tempo atrás. Mas aí, gente, eu fui entendendo que Deus ele faz podas porque Deus está te levando em algum lugar. Presta atenção, não sou eu que estou indo, é Deus que está me levando. Hoje eu reconheço que todos os caminhos que eu passei, quando eu fui da Quadrangular, aí eu entrei no M12, agora a gente está caminhando com a Igreja da Cidade. Eu não sei se amanhã ou depois a gente vai caminhar em outro lugar, em outra direção, mas eu estou vendo Deus construindo e me levando para algum lugar. E eu não posso me apegar em pessoas que vão ser âncoras na minha vida. O que é âncora? É que te prende em algum lugar. E aquele lugar que você está preso não vai te levar no teu destino. Então Deus, sabendo disso, o que ele faz? Poda. Tem gente aqui que vai perder amigos. Que não é porque às vezes a pessoa nem é ruim, é que ela não serve mais para andar com você mesmo. E é normal, e está tudo bem. Esses dias veio um irmão aqui, que está em outra igreja, ele fazia os letreiros aqui. E hoje ele é um conhecido, mas teve um tempo que ele foi meu amigo. Hoje ele ficou conhecido. E aí no momento que eu estava conversando com ele assim, eu lembrei lá do tempo que eu andava com ele. Ele já foi na minha casa, eu já fui na casa dele, a gente andou um tempo junto. Aí ele falando comigo, eu falava, nossa, ainda bem que eu não sou mais amigo dele. Ainda bem, olha como que mudou a mentalidade. Olha como mudou a forma de enxergar as coisas. Presta atenção aqui, gente. Tem gente que não é você que está perdendo a amizade, não, é Deus que está tirando. Porque Deus quer te levar para um outro caminho, para uma outra direção. Aceite a poda de Deus. Porque Deus está te podando, Deus está podando para o teu bem. E está tudo bem. O que a gente tem que fazer? A gente tem que servir Jesus. Quando a pessoa começa a olhar diferente, presta atenção, começa a pensar diferente, a ideia já não bate mais, de repente é Deus podando. E está tudo bem. Quem que vai caminhar com você? Quem pensa igual a você. Quem está tendo a mesma visão que você. Né? E você vai naquela direção. E Deus vai colocando no teu caminho pessoas que vão junto no destino. E vai te levar até lá, onde Deus está te levando. Amizades minhas antigas já não servem mais. O Felipe veio aqui, da Renova, ele já foi meu amigo. Já dormiu na minha casa, já dormi na casa dele. Quase foi meu cunhado. E hoje, a gente é colega, mas a gente não tem mais o mesmo destino. A gente não está indo mais na mesma direção. E não necessariamente também amigo precisa virar inimigo. Podas que Deus vai trazendo para a sua vida, para Ele te levar no seu destino. A mensagem que eu ouvi que fez todo sentido, e eu estou copilando, não seria bem copilando, mas me inspirando,
Eu escutei um pastor falando que ele gostava muito do pastor auxiliar dele. E ele projetou o ministério junto com o pastor auxiliar. E ele falou: nós vamos junto até lá e tal. E o pastor auxiliar fazia as coisas e ele ia dando corda e tal. E de repente aquele pastor auxiliar começou a bater o bumbo diferente. Começou, assim eu não acho legal não. E já não concordava com as mesmas coisas. E ele começou a insistir para tentar trazer o pastor auxiliar junto de novo. Mas a mentalidade do pastor auxiliar já tinha mudado. E de repente aquele pastor sai da igreja. E ele fala: e começou a minha poda. E ele falou: hoje passou anos depois disso. E hoje a nossa igreja está muito melhor, muito maior. Porque eu pensava que eu precisava daquele pastor auxiliar do meu lado. E Deus levou ele embora para me mostrar que eu não precisava. Deus está tirando pessoas da sua vida para você entender que é Ele que cuida de você. Não é teu amigo, não é tua amiguinha. Você não precisa da tua amiguinha. É lógico que nós somos seres que vivem em comunidade. Mas a gente não depende de pessoas, a gente depende de Jesus. Então, no fundo, toda a tua confiança e esperança tem que estar em Deus. É Ele que está levando você para o seu destino. Eu não sei se alguém aqui está sofrendo podas, mas a partir de hoje não lute contra as podas. Aceite. E ora assim: Senhor, o que é para o Senhor tirar da minha vida? Pode tirar. O que é para o Senhor levar? Pode levar. Eu confio no Senhor, eu entrego nas suas mãos. E eu estou pronto para ir na direção que o Senhor quer me levar. Eis-me aqui. E preste atenção. Aonde Deus está te levando, Ele vai colocar pessoas junto com você. Eu quero dar um breve testemunho aqui de lugares que Deus já me levou, que eu nem imaginava. Porque assim, outro dia eu estava falando para a pastora, eu estou indo, gente, aonde Deus vai mandando, eu vou indo. Mas eu não conheço o fim da fila. Eu não sei. Quando Deus manda a gente, vai para lá, fala para Abraão assim, né? Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão nem sabia a cor do mato. Não sabia nada. Ele foi em obediência. E tudo que eu vejo assim na minha frente é uma neblina. E Deus falando: vai. Não sei o que vai acontecer lá na frente. Eu só estou confiando em Deus. Agora preste atenção aqui, né? Você vai ser levado para uma direção, e nessa direção, nesse caminho, como ninguém faz nada sozinho, Deus vai agregando pessoas. Eu estava lá na igreja do Flamboyant e de repente Deus faz uma poda lá, outra poda que eu sofri. Poda no namoro, poda no relacionamento. Isso doeu. E de repente Deus cortou meu namoro, falou: agora você vai lá para a Central. E eu fui. Eu achava que eu ia casar com aquela moça, eu achava que eu ia construir minha vida lá. De repente agora eu estou em outra igreja, começando tudo de novo. E aí o que aconteceu? Começou a agregar pessoas na minha vida. Aí Deus um dia falou para mim: agora você vai ser pastor lá no São Cristóvão. E eu fui junto, e eu fui. De repente Deus começa a agregar pessoas junto. E aí do São Cristóvão eu fui para Santo Odilo. Santo Odilo estamos aqui. Nesse período, muita gente está comigo aqui há muito tempo. Quantas pessoas já entraram e já saíram daqui? Quantas podas já tivemos? E quantas pessoas já foram agregadas? E nós continuamos indo. Tem gente aqui, gente, presta atenção, que vai ficar comigo até o final. E glória a Deus pela sua vida. E tem gente que não vai. Tem gente que vai até um caminho. E glória a Deus pela sua vida também, porque até onde você foi uma bênção. E o
importante é que lá no fim a gente vai se encontrar lá no céu. Eu não estou pregando isso aqui como despedida, não. Estou te ensinando um princípio. Ninguém que vai morrer, tá? Fica tranquilo. Deus não falou para mim que alguém vai morrer, não. Mas eu estou te falando uma verdade. O Fabiano uma vez teve um sonho, não sei se ele lembra desse sonho, mas eu estou lembrando agora. Que foi para mim: pastor, eu sonhei que a gente estava num caminhão. Você lembra disso aí? Não sei se era caminhão, se era ônibus. É tipo um caminhão, igual caminhão de exército. Era isso? Ou era ônibus? E a gente estava sentado nos banquinhos. E tinha bastante gente da igreja. Aí de repente o caminhão parava, descia alguém. Parava, não era assim? E o Fabiano falou que ficou só eu e ele mais alguns. E disse que eu estava tenso segurando no banquinho assim. Aí ele me contou essa história. E na hora Deus me deu a revelação. Deus deu o sonho para ele me contar, para falar assim para mim: não fica tenso não. E vão descer gente do caminhãozinho, mas o caminhãozinho vai até o fim. E vai subir outros no caminhãozinho. E vamos tocando o caminhãozinho até onde Deus quiser. Amém? Lá na sua vida, quem que Deus está podando? Lá na sua família, aonde está a poda? Tem gente que é peso morto. Tem gente que precisa ser tirado da sua vida, porque se ele ficar, ele vai atrapalhar. Tem gente que é Ló. Você conhece Ló? Ló é o sobrinho de Abraão que não deveria ter ido com ele. E no meio do caminho, quem não deveria ter vindo junto atrapalha. E Deus precisa tirar. Porque Abraão tem um destino e Ló tem outro. A enfermidade vai podar muita coisa da tua vida. A finança, de repente, vai vir poda te ensinando coisas. Sabe quem sofre poda na finança, gente? Quem gosta de dinheiro. Tinha um pastor, já vou encerrar a mensagem, que ele gostava de relógio. E ele trabalhava e comprava aqueles relógios caros. E aí, ele ia num congresso uma vez por ano. Toda vez que ele ia nesse congresso, Deus usava algum pastor diferente para falar assim: me dá o seu relógio. E aí ele ia lá na frente e colocava o relógio no altar. E ele perdeu uns 3 relógios nesse congresso. Todo ano, um pastor diferente falava: Deus está pedindo um relógio de alguém aqui, traz o relógio aqui. E ele falava: sou eu. E ele ia lá. Aí um dia ele orou, falou: Deus, antes de eu dar o relógio, o Senhor já vai pedir, já 3 anos seguidos. Eu quero saber por que o Senhor pede o meu relógio. Aí um pastor, e o congresso tinha uma multidão de gente. Um pastor subiu no altar e falou assim: tem um irmão aqui que todo ano Deus pede o relógio. E já que você orou, ele vai te responder. Sabe por que Deus pede teu relógio? Você não tem tempo para ele, você quer relógio para quê? Ele precisou perder 3 relógios para entender. Aí ele pediu perdão e falou: não, Deus, eu vou começar a dar o tempo para o Senhor. Aí eu posso ter meu relógio tranquilo, né? Então de repente você está passando corte em alguma área da sua vida, porque Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Então, ora assim: Deus, por que está podando? Por que está cortando? Por que está tirando? Porque tem um propósito. Quantos estão entendendo? Vamos ficar de pé então. E nós vamos orar. Põe a mão no seu coração agora, fecha o seu olho. E você que está passando por algum corte, alguma poda, e até hoje você estava sofrendo com isso, e Deus, Ele não quer que você sofra. Você vai começar a entender o porquê dessa poda. E você vai crescer nessa poda. Toda poda vem para você dar mais fruto. Você que não está entendendo por causa da poda, não está entendendo o porquê da poda, mas quer sair daqui
confiante de que Deus está na direção da sua vida. A oração que eu vou fazer aqui é para você sair daqui com certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Você não vai ter mais medo de poda nenhuma, nem da morte. Vem aqui para frente, você que está passando por alguma poda e não está entendendo. Vem aqui. Eu quero orar com você. Tem alguém? Você que não está entendendo, vem aqui. Tem gente que a poda só vai acabar quando ele entender. Então, vem mais pertinho do altar. Vem bem pertinho do altar. O que eu preciso entender, Pai, para essa poda acabar na minha vida? E hoje Deus vai te mostrar. A partir de hoje, seu entendimento vai ser aberto. E você vai, quando acontecer a poda, naturalmente o Espírito Santo vai mostrar, tá vendo? Isso aí que eu estou tirando da sua vida é para o teu bem. Então você vai aceitar a poda com alegria. Não tem nada melhor do que o espírito do discernimento. E é isso que você vai receber nessa manhã. Você vai discernir as coisas. Você vai entender por que está acontecendo as coisas. Deus está tirando coisas da tua vida que te atrapalham. Deus está tirando coisas da tua vida que não vai levar você adiante. E o que Ele tem para você é muito maior do que você pensa. Mas você precisa desapegar daquilo que te prende. Desapega nessa manhã. Faz assim com a sua mão, como se você estivesse entregando. Fala assim: eu estou entregando aqui. Estou entregando minha resistência. Estou entregando meus amores. Estou entregando minhas dependências. Estou entregando tudo para o Senhor nessa manhã. E eu confio no Senhor. Não se apegue em pessoas, se apegue em Jesus. Jesus, quando você nasceu, Ele escreveu sobre você. E a boa obra que Ele tem para a tua vida, Ele vai concluir. Tudo que Ele planejou sobre você vai acontecer. E tudo que está acontecendo na sua vida é uma construção para o teu bem. Senhor, nessa manhã, esses irmãos entenderam, eles ouviram a tua palavra. E eu peço que o Senhor toque neles agora, com um espírito de discernimento. Receba o espírito de discernimento. Receba agora a compreensão do que Deus está fazendo. Receba a sabedoria do alto, a paz que excede todo entendimento. Receba agora, em nome de Jesus, que você entenda tudo que Deus está fazendo e que você receba com alegria tudo que Ele está fazendo na sua vida. Senhor, no nome de Jesus, abre agora o entendimento. Abre o entendimento de todas as coisas. Coloca o espírito do discernimento agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Abençoa os teus filhos. Tira a tristeza. Tira, Senhor. Tira. No nome de Jesus. Coloca a paz que vem do Senhor. Coloca a paz que vem do Senhor. A paz, a paz. A paz que excede todo entendimento. Coloca, Senhor. Coloca a direção, a direção que o Senhor quer dar. No nome de Jesus, receba o discernimento, receba a direção do alto, receba no nome de Jesus.
Pode voltar para o teu lugar. Eu creio. Ainda, cante bem forte. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda, cante bem forte. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro, cante. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante sua mão e adore. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Eu vou encerrar o culto oficialmente. Você que está visitando, quiser sair, fique à vontade. Se quiser continuar, permaneça, porque na sequência a gente já vai começar a Assembleia Geral, tá bom? Todos estão convidados a participar. Então faz assim com a sua mão, ó. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Quem recebe, diga amém. Amém. Se assente. Olá, que bom que você ficou conosco até o fim dessa palavra. Tenho certeza que Deus falou muito com você durante a transmissão desse culto. Quero aqui fazer um convite. Você que quer nos conhecer ou tomar algumas decisões, como batismo, aceitar Jesus como Salvador, vai aparecer agora um QR Code aí na sua tela. Você escaneando, você pode entrar em contato conosco. Que o Senhor abençoe muito a sua família, a sua semana, e continue aqui no YouTube assistindo os cultos junto conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus.